Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicados na sua vida. Semana passada eu gravei o nosso primeiro vídeo de uma série de Conhecendo a Verdade da Palavra de Deus. E eu falei sobre no mundo tereis aflições. E a palavra mundo ali era cosmos, não era um lugar mais relacionado a um sistema, a um governo. Mas Cristo nos tirou desse governo. Agora nós estamos no governo de Cristo. Colossenses 13, ele nos tirou do império das trevas, do governo do mundo das trevas, e nos trouxe para o seu mundo, para usar as regras deste mundo. E agora eu quero dar sequência a essa mensagem falando sobre guerra, sobre batalha espiritual. E aqui diz em Efésios capítulo 6, do 10 ao 12, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O diabo vai armar ciladas, mas nós podemos usar a armadura de Deus e permanecer firme. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Existem muitas coisas sobre batalha espiritual e eu vou estar falando essa semana, na outra semana eu vou estar dando sequência. E a primeira delas é que, ao falar sobre batalha espiritual, precisamos entender que uma regra de interpretação das Escrituras é a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. E precisamos entender isso. Nós não podemos pegar um texto isolado, ler esse texto fora da luz dos outros textos. Então, precisamos ter em mente, ao falar sobre guerra e sobre batalha espiritual, porque ela existe, precisamos ter em mente algumas coisas. Primeiro, Jesus nos tirou do império das trevas. Então o diabo não tem mais autoridade contra nós. A Bíblia diz que ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Então precisamos ter esses versículos em mente. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então precisamos entender que nós temos autoridade para não dar lugar ao diabo, para resistir ao diabo. Como eu posso resistir ao diabo me sujeitando a Deus? Então, tendo esses versículos em luz, precisamos entender, então, em quem consiste a batalha espiritual. A batalha espiritual, aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, por exemplo, diz, versículo do 3 ao 5, porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, desse sistema, pois as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são terrenas, mas poderosos em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas? São padrões de pensamentos. Destruindo vãs filosofias. O que são vãs filosofias? São palavras carregadas de sentimentos para enganar as pessoas. E a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então começamos a entender que a batalha espiritual consiste em um diabo lançar artimanhas, vãs sutilezas, pensamentos, para que você possa sair da presença de Deus. A Bíblia diz, Paulo disse, escrevendo para Timóteo, olha Timóteo, eu combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira. Ele disse que combateu o bom combate da fé. Ele estava falando de guerra espiritual. Qual é o bom combate da fé? Já que o diabo já está derrotado, ele já está debaixo dos nossos pés. O bom combate da fé é o diabo tentando roubar a palavra, tentando lançar desânimo, tristeza, mágoa, inveja. E o bom combate da fé significa dizer, eu não vou descer dessa posição. O bom combate da fé significa dizer, Satanás, você está derrotado, está debaixo dos meus pés, e eu vou crer até o final, eu vou perdoar fulano, tudo que fizeram contra mim eu perdoo, eu esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para aquelas que estão adiante de mim. Esse é o bom combate da fé. É nisso que consiste a batalha espiritual. É tanto que, voltando para Efésios capítulo 6, versículo 11, diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Por que Paulo disse não é contra carne e sangue que temos que lutar? Porque o próprio diabo se disfarça de anjo de luz. O próprio Satanás, ele vai usar pessoas e vai querer induzir na nossa mente pensamentos de que o patrão está com raiva de mim, o vizinho não gosta de mim, criar uma birra e uma antipatia.
O meu patrão está me perseguindo no trabalho. A minha vizinha está me perseguindo. A minha professora, o meu amigo, o diácono fulano de tal está me perseguindo na igreja. Não caia nessa armadilha. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E tem uma luz muito boa nas escrituras aqui, para entendermos melhor. 2 Coríntios 2:7 em diante diz, agora, todavia, deveis perdoar e encorajá-lo. Ele estava falando sobre o moço, o jovem, o rapaz, que deitou com a sua madrasta, com a esposa do seu pai. E na primeira carta dos Coríntios, todo mundo se afastou e Paulo disse, olha aqui, a carne dele seja entregue para Satanás. Só que esse rapaz, na segunda carta de Coríntios, ele se arrependeu. E diz aqui, agora, pois, deveis perdoar e encorajá-lo, para que não seja dominado por amargura excessiva. Quem queria trazer amargura excessiva através de pensamentos a esse rapaz? O diabo. Aí diz aqui, portanto, insisto convosco. 2 Coríntios 2, agora estou no 8. Insisto convosco que confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. Foi também por esse motivo que vos escrevi. Ou seja, saber se, por meio dessa prova, sereis obedientes em tudo. Se perdoardes alguma coisa, aí Paulo diz, a alguém também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, para que o diabo não coloque pensamentos na cabeça dele, de dizer que estamos com raiva dele, com mágoa dele, e ele fique com raiva de nós, eu não desconsidero essas artimanhas. Artimanha aqui no grego, ou ardis, é a palavra noema, que são pensamentos e propósitos da mente do diabo indo para a mente da pessoa. Então Paulo disse, eu não desconsidero que o diabo é artimanha, usa de artimanha, usa pessoas, e por isso eu vou perdoar na presença de todos. Porque esse perdão, esse amor, essa filosofia do reino de Cristo trouxe uma vacina para aquele rapaz, para que o diabo não entrasse, para que o diabo não encontrasse brecha na mente nem no coração dele. Amém? Então, se você está sendo perseguido hoje por alguém, não é essa pessoa. Ame, perdoe, ore por ela, exerça autoridade pelo Espírito que está por trás dela. Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse, Senhor, não faça tal coisa, Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Porque ele sabia que não era Pedro. Ele repreendeu a influência, exerce autoridade no mundo espiritual da influência que está perseguindo essa pessoa. Paulo diz aqui, para finalizar, 2 Coríntios 11:13. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar. Portanto, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, Paulo está dizendo aqui, existiam homens que eram falsos obreiros, falsos apóstolos, que estavam recebendo a influência do diabo. A mesma influência que Judas recebeu quando a Bíblia diz que ele comeu um bocado de pão na ceia do Senhor, e Jesus disse que Satanás entrou, o texto diz que Satanás entrou em Judas. Essa mesma influência está entrando em pessoas. E o diabo vai usar pessoas, o diabo vai usar pensamentos para tirar você da posição, para que você desça. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo o principado. Então, batalha espiritual não é você tentar derrotar o diabo, ele já foi derrotado. Batalha espiritual é você manter-se na posição de mais que vencedor, de justiça de Deus, de autoridade, e dizer, Satanás, eu não vou abrir oportunidades nem brecha para você. Batalha espiritual consiste em você não sair do amor. O diabo vai querer tirar você do amor. O diabo vai querer roubar a palavra de você. O diabo vai querer roubar você. Mas você vai ficar firme, combatendo o bom combate da fé. Amém?